Fala, meu querido, vamos para mais uma aulinha hoje falando sobre parte 2 de definições, lembra? Definições é um pouquinho longo ali, é bem chatinho, então nós dividimos em dois e hoje nós vamos finalizar essa parte aqui, finalizar de um jeito bem tranquilo, aula mais curta que a anterior. Tu vai ver que aqui é jogo de papum, é bate-volta, acabou e vambora, vamos avançar para ver o que nós temos hoje, tá? Iniciando, vamos falar sobre linhas elétricas. Linha elétrica de sinal, linha que trafegam sinais eletrônicos, sejam eles de telecomunicações, de intercâmbio de dados, de controle, de automação e etc. Basicamente a linha elétrica é aquele cabo de rede, aquele cabo de energia, aquele cabo de Wi-Fi, sabe? Todos esses cabos aqui são chamados de linha elétrica de sinal, tá bom? Linha elétrica de sinal é diferente da linha elétrica em si, tá? Da linha ali de energia, linha elétrica de energia, tá? Linha elétrica de sinal, então, cabo de Wi-Fi ali, aquele sinalzinho do Wi-Fi, aquele cabo, sabe, coaxial que tá indo por modem, né, por roteador, essas coisas. Então, esse daqui é a linha elétrica de sinal, tá? Linha externa, linha que entra ou sai de uma edificação, seja a linha de energia, seja a linha de sinal, seja uma tubulação de água, de gás ou de qualquer outra utilidade, é conhecido como linha externa. Então, bem tranquilo até aqui, né? Ponto de entrega. Aqui você tem que começar a dar uma atenção um pouquinho mais especial. Ponto de entrega é o ponto de conexão do sistema elétrico da empresa distribuidora de eletricidade com a instalação elétrica da unidade consumidora e que delimita as responsabilidades distribuidoras definidas pela autoridade. Como assim? Imagine que eu tenho aqui um poste, tá? Vamos supor que isso aqui é um poste. Aqui eu tenho basicamente o muro da sua casa. Show? Show. Aqui eu tenho a entrega no seu ramal de ligação. Beleza, esse ramal ele vai descer e vamos supor que aqui eu tenho o seu medidor de energia, tá bom? Vou botar um M aqui de medidor. Show de bola. Este daqui, ó, é o nosso ponto de entrega, tá bom? Daqui, do ponto de entrega para fora, responsabilidade da concessionária. Do ponto de entrega para dentro, responsabilidade sua. Você que contrata o eletricista, você que faz a manutenção, etc, tá bom? Então a concessionária, ela vai trabalhar até o ponto de entrega. Se a pane for após o ponto de entrega, a responsabilidade do conserto, da manutenção é sua e não é mais da concessionária. Show de bola? Basicamente, ponto de entrega é aquilo dali, tá? Ponto de entrada numa edificação, ponto em que uma linha externa penetra na edificação. Como assim? Olha só, vamos supor que aqui, ó, ali é o seu relógio e aqui está a sua casa, tá? Vamos supor que isso daqui é a sua casa, sua caxanga, sua mansão. Show de bola. Aqui eu tenho meu medidor. Vamos supor que você colocou essa linha aterrada, ó. Então essa linha veio por aqui, por baixo do seu terreno e neste ponto aqui ela entrou na sua casa para ir lá para o quadro. Então este ponto aqui, ó, é conhecido como ponto de entrada. Vamos ler ali comigo, ó. Ponto em que uma linha externa penetra na edificação. Em particular, no caso das linhas elétricas de energia, não se deve confundir ponto de entrada com ponto de entrega. São bem diferentes, né? Que o ponto de entrega é aqui, ponto de entrada é aqui, tá? A referência fundamental do ponto de entrada é a edificação, ou seja, o corpo principal ou cada um dos blocos de propriedade. Show de bola? Então é basicamente isso daqui que é o nosso ponto de entrada, tá? É a partir do momento que essa linha entra na edificação. Ponto de utilização. Ponto de uma linha elétrica destinada à conexão de equipamento de utilização. Notas: um ponto de utilização pode ser classificado entre outros critérios de acordo com a tensão da linha elétrica, a natureza da carga prevista, como ponto de luz, ponto para aquecedor, ponto para aparelho de ar-condicionado, etc. E o tipo de conexão previsto. Uma linha elétrica pode ter um ou mais pontos de utilização. Um mesmo ponto de utilização pode alimentar um ou mais equipamentos de utilização. Ou seja, imagina agora o teu chuveiro aí. Imagina lá aqueles cabos que estão chegando lá em cima do chuveiro. Seja fase neutra, fase neutra aterramento, fase aterramento, tá bom? Seja 2 ou 3 fios. Aquele ponto ali é o ponto de utilização, tá bom? É o ponto que você pega e pluga o seu chuveiro. Show? Então, aquele dali é o ponto de utilização. Mesma coisa para um ar-condicionado, mesma coisa para qualquer tipo de equipamento, tá? Ponto de tomada é um pouquinho diferente. É o ponto de tomada em si, é a caixinha. Ponto de utilização em que a conexão do equipamento ou equipamentos a serem alimentados é feita através de tomada de corrente. Sabe a tomada de parede? Essa tomadinha aqui, ó. Isso aqui que tem um pino aqui, um pino aqui, um pino aqui. Então, isso daqui é um ponto de tomada. Show de bola? Notas: um ponto de tomada pode conter uma ou mais tomadas de corrente. Um ponto de tomada pode ser classificado de acordo com a tensão do circuito que o alimenta, o número de tomadas de corrente nele previsto, o tipo de equipamento a ser alimentado e a corrente nominal da ou das tomadas de corrente nele utilizadas. Tá bom? Então, este daqui é um ponto de tomada. E muito importante, se nesse mesmo ponto aqui eu tenho uma, duas tomadas, digamos assim, mesmo assim, esse ponto ele é conhecido como um ponto de tomada apenas, tá bom? Mesmo tendo ali 2 ou 3 tomadas, aquele dali é um ponto de tomada. Show de bola? Serviços de segurança, para nós finalizarmos essa parte aqui. Serviços de segurança são serviços essenciais, claro, numa edificação,
para a segurança das pessoas, para evitar danos ao ambiente ou aos bens. Nota, são exemplos de serviços de segurança. A iluminação de segurança, bombas de incêndio, elevadores para brigada, sistema de alarme, etc. Tá? O mais conhecido aí são aquelas luzes de emergência, sabe? Quando falta luz e tem aquela luz de emergência ali no corredor de um prédio, por exemplo, aquilo dali é um serviço, é conhecido como serviço de segurança, tá? Alimentação ou fonte normal, alimentação ou fonte de reserva, alimentação ou fonte de segurança. Grave isso aqui também, que isso aqui está parecendo ser muito importante para a prova e é bem tranquilo. Alimentação ou fonte normal, basicamente é o que você já conhece, né? Alimentação ou fonte responsável pelo fornecimento regular de energia elétrica, tá? Que geralmente, em 99% dos casos, é a concessionária de energia elétrica, tá bom? É a rede de concessionária de energia elétrica. Dificilmente, mas pode haver também um gerador que fica ali, ó, no local não chega um ponto da concessionária e aí você trabalha apenas com gerador. Então, esse gerador, ele passa a ser a sua alimentação ou fonte normal, tá? Mas em 99% dos casos é a concessionária que vai ser aqui a sua alimentação, a sua fonte ali normalmente, do dia a dia, tá bom? Alimentação, fonte de reserva, quando falta aqui por um acaso a fonte normal, a fonte de reserva entra. Aí sim, em 99% dos casos, a fonte de reserva ela é um gerador. Alimentação ou fonte que substitui ou complementa a fonte normal, tá bom? Ou seja, basicamente, você está chegando na luz da concessionária, como acontece muito em quartel. Chega a fonte da concessionária. A fonte da concessionária é minha fonte normal. Faltou por um motivo a fonte da concessionária, nós acionamos os geradores, que são as fontes de reserva ou alimentação reserva, tá? E alimentação ou fonte de segurança, alimentação ou fonte destinada a assegurar o fornecimento de energia elétrica a equipamentos essenciais para o serviço de segurança. Imagina ali, no caso das luzes de emergência. Faltou a iluminação, o corredor ficou tudo escuro, as luzes de emergência acenderam. Dentro dessas luzes de emergência há uma fonte de segurança. Pode ser uma pilha, uma bateria, pode ser até um próprio gerador que vai ficar ligado ali, intermitente, para atender esses equipamentos aí de segurança, tá bom? Esses serviços de segurança. Então, basicamente, essa é a grande diferença. Ou seja, alimentação fonte normal, 99% é a concessionária. Alimentação fonte de reserva, 99% são geradores. E alimentação fonte de segurança podem ser variadas formas ali de fonte de energia que tem que deixar para esses serviços de segurança funcionarem intermitentemente. Show de bola? E aí, exercício para tu grudar na tua cabeça e tu sair daqui craque. A NBR 5410 diferencia rigorosamente os limites físicos e burocráticos de uma instalação. O local exato de conexão que delimita as responsabilidades da distribuidora de eletricidade em relação ao consumidor é tecnicamente denominado de quê? Lembra? Desse ponto para fora é da concessionária, desse ponto para dentro é do cliente. E esse ponto aqui é o ponto de entrega, tá bom? Ponto de entrega aqui, letra C, tá bom? Não confunda com ponto de entrada. Ponto de entrada é o momento que ele atravessa aqui, ó, na parede da sua casa. Esse é o ponto de entrada. Ponto de entrega é o ponto que realmente a concessionária está entregando ali a energia até a sua casa, sua indústria, sua empresa, seu comércio, enfim, tá bom? Então aqui, letra C, ponto de entrega. Segundo, o projeto elétrico de um prédio indica que a entrada da linha elétrica externa ocorre no nível do pavimento térreo, que é construído inteiramente em pilotes, área aberta. Nesse caso específico, a norma estabelece que o ponto de entrada da edificação é considerado o quê? Vamos ver. O limite da calçada com o terreno da propriedade, a primeira coluna de sustentação do pilote que recebe o eletroduto, o exato ponto onde a linha penetra no compartimento de acesso fechado, no hall de entrada, o mesmo local físico onde está posicionado o ponto de entrega da concessionária. E aí, onde é que fica esse ponto de entrada? Na verdade, o ponto de entrada é assim que atravessa a edificação. Palavra-chave aqui nesse caso, ó, edificação, aquela alvenaria em si. Então, o mais correto aqui seria o exato ponto onde a linha penetra no compartimento de acesso fechado, hall de entrada, letra C, tá bom? É o momento que ela atravessa essa edificação, atravessa esse bloco, atravessa essa parede. Então, resposta certa aqui, letra C, beleza? Terceiro, uma caixinha retangular instalada na parede de uma sala possui um espelho com 3 módulos, 3 buracos, 3 tomadas, lembra? Para plugar simultaneamente TV, videogame e roteador. Segundo os critérios de classificação da NBR, esta caixa na parede representa o quê? 3 pontos de tomada independentes? Não. Um único ponto de tomada que contém 3 tomadas de corrente? Yes. Letra B. 3 pontos de ligação direta? Não. Uma linha de sinal multiponto também não. Resposta certa, ela é um único ponto de tomada, lembra? A caixinha representa um único ponto de tomada, só que contém 3 tomadas de corrente ali. E show de bola. Mas ponto de tomada mesmo, ela é apenas uma. Show? Tranquilo? Número 4. A infraestrutura elétrica de um hospital conta com um gerador a diesel inteiramente dedicado a manter funcionando, em caso de apagão,
os equipamentos de suporte à vida na UTI e as bombas de água do sistema de incêndio. Esta fonte geradora é classificada pela norma como o quê? Olha aqui, ela está aqui, ó. Ela vai funcionar em caso de apagão. Ela não fica funcionando direto. Então, ela está ali em caso de apagão. No caso, ela é uma fonte reserva, fonte de reserva suplementar. Ela não é uma alimentação normal, que provavelmente é a concessionária aqui, não é um ponto de utilização, aqui a banca viajou, não é uma alimentação fonte de segurança, porque ela não fica ligada ali intermitentemente. Ela só está ali e ela só funciona em caso de apagão, ou seja, ela é uma fonte de reserva suplementar, tá? Por último, a proteção contra choques e surtos começa logo na chegada de energia. De acordo com as notas da NBR, qual elemento da instalação é considerado uma referência indissociável e deve ser posicionado junto ou bem próximo ao ponto de entrada da edificação? Opa, falamos sobre proteção contra choques e surtos, falamos ali sobre um ponto que fica logo na entrada de energia, estaremos falando sobre o barramento de equipotencialização principal, o nosso BEP aqui. Show de bola, beleza? Parte tranquila, definições dadas, definições claras. Agora sim a gente vai começar a avançar na NBR, já sabendo basicamente aqui. Você já não vai entrar cru, vai saber o que significa cada uma das coisas, linha, BEP e tudo mais. Já não tá cru ali, já tá sabendo, já tá se orientando mais ou menos ali no ambiente. E é isso. Agora nós vamos avançar para a NBR 5410, que é uma norma bem chatinha. Nós vamos trabalhar ela passo a passo para você errar o mínimo na prova e, se possível, gabaritar essa parte de NBR aqui. Valeu? Fechamos. Até a próxima aula. Vamos embora. Faça o exercício que tá logo aí abaixo. Valeu, é nóis.